Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando o segundo episódio, Techs and Beers or Wines, duas certezas na vida, porque da morte a gente não gosta de falar, a gente gosta de falar das coisas que fazem parte da vida e os tributos estão aí para todos nós e as cervejas, os vinhos, para a gente relaxar, harmonizar com os bons momentos da vida, com a boa comida. E hoje, no segundo episódio, a gente vai falar do empreendedorismo e da cerveja e dos vinhos, é claro, falando do empreendedorismo no contexto de reforma tributária, se a reforma vai ser benéfica, se ela pode ser maléfica, se ela vai facilitar, se ela vai incentivar, se ela vai possibilitar pequenos negócios crescerem. A gente já sabe dificuldades para quem é do Simples, questão de crédito tributário, e também falar da experiência de nossos convidados aqui, principalmente no caso de cervejas, Paulinho, meu convidado especialista, meu xará, um cara super empreendedor, super inteligente, que começou a fazer cerveja lá em 2002 e já tem a cervejaria First desde 2012, a fábrica, lá em Formiga, que é uma cidade do centro-oeste mineiro. Eu sou de Santo Antônio do Monte, minha família, ali perto de Lagoa da Prata, Formiga, etc. E ele vai contar da experiência dele, que é muito legal. Hoje, além da cerveja, ele faz bebidas mistas, né, a joia, né, e faz cerveja sem glúten, sem açúcar, para o pessoal fitness ficar sarado, né? Porque muita gente migra da cerveja para o vinho, exatamente por uma questão fitness, de carboidrato e tal. E Daniel Sena, que é um advogado tributarista super reconhecido do Lacerda Diniz e Sena, um escritório que está crescendo muito em Belo Horizonte, que já é referência para grandes empresas e médias empresas do Brasil todo, e principalmente no interior de Minas, já assessora algumas cervejarias. E aí eu queria começar, né, pedindo para eles, eu já falei um pouco deles aqui, mas eu queria que cada um se apresentasse um pouco, falando da sua experiência de vida, o que pode contribuir aqui para o nosso episódio. Não, legal. Obrigado aí pelo convite, Paulo. É uma satisfação aqui estar participando desse segundo episódio, né, um novo projeto aí, mas acho que é um podcast que vem para ficar, né, porque a parte da cerveja e do vinho todo mundo gosta, dos tributos não, a não ser eu, talvez. Nossa! Mas a gente precisa aprender, né? Exato. Mas a ideia é tentar falar aqui um pouquinho de uma maneira leve, de uma maneira descontraída, né? Passar um pouquinho aí desse gosto e desmistificar também alguns assuntos. Como você mencionou aí, né? Sou sócio lá do Lacerda Diniz Sena, tem aí já mais de 15 anos de experiência, muito voltado à consultoria tributária, mas mais do que tudo, um apaixonado pela cerveja, por vinho. Que bom. E espero que a gente tenha um bom bate-papo aí. Que ótimo. Primeiramente, obrigado aí. Pessoal, clica aí no sininho, compartilha tudo aí para dar bastante visualização. Isso aí. E segue a gente nas redes. E segue a gente nas redes sociais, hein? Então, brigadão. Igual você falou, comecei a fazer cerveja em 2002, na panelinha. Em casa mesmo? Em casa mesmo, na garagem de casa. Em 2012, nós abrimos a cervejaria Furts, lá em Formiga, com capacidade só para 3 mil litros mês. Uma panela só, né? Um tanque de fermentação. Tinha 2 tanques de 1.000. 2 tanques. Então, 2.500. 2 de 1.000. Ah, aí não, eu fazia 3.000... Minha panela era de 250 litros. Ah, entendi. A nossa panela fazer lá. várias braçagens. Várias braçagens. E graças a Deus hoje, na planta de Formiga, nós estamos entre 40 e 50 mil. E nós estamos terceirizando uma cerveja agora, que é a tendência, que é a Zero Açúcar, que é essa light aqui, ó. Então, se você é fit, gosta de tomar uma cerveja sem medo de engordar, sem culpa, é essa cerveja. Zero açúcar e zero carboidrato. E apenas 29 calorias por 100 ml. Esse rótulo foi premiado, né? Isso, já pela 2 vezes. Abralatas, como o rótulo mais bonito, né? O segundo mais bonito do Brasil, que representa aqui uma estação de trem. Tem uma estação de trem, tem uma pracinha como igreja, acho que é tipo a igreja de São José aqui, a fábrica da First. Essa é a Cristo Redentor. Não, é a caricatura da cidade de Formiga. Formiga. Tem um Cristo lá também, Tem um Cristo né? lá também. Ah, legal. Então, a gente fez tipo uma caricatura da cidade de Formiga. E no mês passado, nós ganhamos prata no World Beer Awards em London. No WBA? Porra. No design de lata. Que bacana, ficou muito bonito. E remete a essa coisa de saudável, né? De leve, de zero açúcar, zero carboidrato. Não à toa, meu amigo Paulinho, casado com a Roberta, minha amiga, minha médica, cardiologista também, né? Ela recomenda a gente
evitar açúcares e carboidratos, né? O açúcar vem do carboidrato. Isso. Então, eu tento seguir, mas é difícil, sabe? Eu tenho que tomar mais dessa aqui, porque quem gosta de cerveja tem muito carboidrato, né? E muita gente está migrando para o vinho, por isso que eu falei do vinho também, porque a gente trabalha muito com tributário para poder ganhar dinheiro, tomar uma cervejinha, relaxar. Todo mundo quer relaxar, quer curtir a vida ou tomar um vinho. E a First pegou essa vibe, né? Essa coisa, vocês foram até para os Estados Unidos estudar cerveja, estudar cardiologia, tarará. E é uma coisa super legal, porque tem outros concorrentes, né? Acho que tem Albanos, tem um monte de gente fazendo cerveja sem glúten, sem carboidrato. Mas é difícil de fazer, né, essa cerveja, não é? Uma diferença, cerveja sem glúten é totalmente diferente de cerveja sem açúcar. O sem glúten é pro celíaco, que tem intolerância à proteína. O zero carboidrato e zero açúcar, ela não aumenta seu índice glicêmico quando você toma. Então, são coisas... Tem muita gente que acha que mistura sem glúten as coisas. É sem açúcar, né? Totalmente diferente. E ainda acha que essa aqui é sem álcool. Não, essa tem álcool, tem álcool. Só não tem açúcar. Uma das coisas que nós fizemos na receita dela, que a gente até fala. É leve, porém com o mesmo sabor. Por isso que ela tem 4,5% de álcool, porque ela tem uma capacidade, uma carga maior de malte para manter o mesmo sabor de uma cerveja tradicional. Então, quando você toma... Isso é o segredo, é o difícil, né? De você manter o sabor numa cerveja leve. Leve e saudável. Porque tem muita concorrência aí que você toma cerveja e é uma cerveja muito leve. Então não agrada a maioria. Já essa, não, ela tem um sabor real de uma cerveja. Então muita gente fala assim, mas parece uma cerveja normal. Mas é uma cerveja normal. Ela só não tem um açúcar. Então é uma cerveja que você não empazina. Você bebe bem e no outro dia você não tá inchado, não sei o quê, você tá tranquilo. Permite quem gosta de cerveja continuar tomando cerveja. Acho que o mais interessante é você gerar várias ramificações dentro desse consumo, né? Acho que assim, esse mercado de cerveja tem desenvolvido bastante, a gente vem falando aqui um pouco em off, né? Tá amadurecendo, né? Saiu aquele negócio que antigamente só se tomava um tipo de cerveja, que é a cerveja comercial. Você tava falando, conta da sua experiência, então, com cerveja. Depois eu conto a minha, depois o Paulinho conta a dele. Eu falava assim, final da década de 90 ali, adolescente entrando na faculdade, né? A gente tinha aquele hábito... Tomava só um tipo de cerveja. Tomar todas. A gente costumava brincar que assim, cada estado que você ia do Brasil tinha uma preferência. Aqui na época tomava, pelo menos na minha época, era muito Skol. Skol. Você ia pro Nordeste, era Antártica, né? A gente ficava brincando. Tinha lugar que era Brahma. Então assim... Aí tinha a mítica da água. Não, porque a água de não sei aonde. Eu costumava brincar que, na verdade, assim, era tudo uma propaganda. Fazer. Cada região escolhia uma e aí ficava, que se tornava uma verdade. Você tinha verdade que tomar, absoluta. Era uma verdade absoluta. A Brahma, acho que era a Brahma de Mateus Leme, né? Tinha uma fábrica Pirapora. lá, ia de não sei aonde, era diferente. Era Antártica de Pirapora. Antártica de Pirapora, não sei o que. Bom, eu, na minha parte, a gente gostava tanto de cerveja, numa época, carnaval, no interior também, faculdade, escola, a gente bebia o que tinha. Que a cultura sempre foi de beber o máximo, né? Beber todas e tal. Não interessava aroma, sabor, nada disso. A gente não sabia nada de estilo. A gente comparava, a gente chegou a uma época a comparar cervejas do mesmo estilo, só que a gente não sabia. Então vamos fazer um Tiratei e uma Pilsen. Nem é Pilsen, é Lager. American Lager. Aí pegava Skol, Brahma, Antártica, Original, Boêmia, todas que tinha na época. E tirava o rótulo, nem tinha tanta lata, era garrafa, tirava o rótulo e botava todas geladas e tal. Tinha uma ficha para você votar. Qual que você achava que você estava bebendo, para ver se adivinhava, e qual que você gostava mais. Cara, cada ano era um resultado mais surpreendente que o outro. Porque assim, primeiro, que a gente... essa aqui é Skol, tem certeza. Aí era Nova Skin. Ou era, sei lá, Bavária, sei lá. Aí, não, a melhor. Na hora que via a melhor... sei lá, Bavária, ou sei lá, original, sei lá, nada a ver do que a gente imaginava. Só que a gente estava comparando o mesmo estilo de cerveja. E é massificação, né? Produto de massa. Depois a gente começou a ter, a gente estava falando, um início de aprendizado de cerveja, com as importações. 2010, 11, 12. Acho que até um pouco antes. Eu tenho até uma história, você perguntou assim, eu tenho até uma história engraçada, porque como é que essa tendência acabava até determinando o seu consumo, né? Porque a gente tomava Skol, achava que só Skol que era boa nessa época. E eu lembro que com 18 anos eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio de alguns meses na Europa. E eu lembro que lá
a marca que a gente via lá, que conhecia, Heineken. Uhum. De confessar, tomava, nossa, cerveja horrível. amarga. Amarga e tal. Como é que esse povo bebe isso? Aí eu lembro que uma vez eu fui num bar, tinha uma Guinness. Eu falei, nossa, isso aqui é intragável e tal. Café gelado, Café seco e amargo. Mas isso era por isso, a gente estava acostumado, determinado a ter aquele tipo de consumo. É a mentalidade. E aí acho que quando começaram as importações, que aí começaram a vir primeiro os alemães, as belgas, isso abriu, descortinou todo o universo. Tudo tem a ver com cultura e conhecimento. A gente só muda a realidade com a disseminação do conhecimento, da cultura e tal. Amplia os horizontes, diminui essa limitação intelectual, que a gente vivia numa limitação. Quando veio a importação e o dólar era mais barato, cara, eu lembro direitinho, eu morava no Rio em 2011, ia no supermercado, comprava, isso aqui e tal, pelo rótulo, eu achava bonito e tal. Aí bebia o Weiss, depois IPA, depois Stout, depois não sabia nem quem tava bebendo e tal. Aí falou, não, tem esquisito. Tá. Aí eu falei, gente, mas eu preciso saber o que eu tô bebendo. Porque eu tô experimentando coisas pelo rótulo, igual vinho. Muita gente vai no supermercado e compra pelo rótulo. Hoje já tem um Vivino. Pra você, meu pai fica lá, tira foto de tudo. Esse aqui é 3,5, esse aqui é 4, esse aqui e tal. Então você já tem uma noção do que você está bebendo. Eu fiz o curso de sommelier para entender. E aí você abre um mundo, né? Você fala assim, meu Deus, tem cento e tantos estilos de cerveja. Desde a mais clarinha até a mais escura, passando pelas vermelhas, até a mais amarga, a doce, a salgada, né? As gose, azedas, tem de tudo. Cerveja tem um universo, eu acho até mais amplo que de vinho, até para harmonização. Só que ainda é associado, cerveja é uma coisa menos sofisticada do que vinho, apesar de já ter cerveja hoje que 200, 300 uma garrafa, né? E a mesma coisa, cachaça também hoje está cada dia mais sofisticada. Mas o que eu queria saber, assim, falando de empreendedorismo. Então, voltando ao nosso tema agora. Como que você poderia descrever o seu empreendedorismo no escritório, de criar o Lacerda, que hoje está um escritório bem grande, bem representativo, uma sede maravilhosa lá em frente ao BH Shopping. Como que você descreveria o desafio de empreender no Brasil, no caso, em serviços, advocacia? Depois o Paulinho falar com serviço, que eu acho que ainda é mais difícil ainda, não sei, é o mesmo nível. É uma pergunta interessante, assim, o que eu acho, assim, na hora que a gente... Empreendedorismo, eu acho que o grande desafio é você encontrar uma resposta a um problema que está instalado e às vezes, nem muitas vezes é visto, né? Na hora que a gente fala vida assim, é resolver problema, né? Exatamente. Um dia, um pequeno, um grande, mais ou menos. E aí é você tentar um caminho diferente, né? Então, ou seja, a partir da identificação de um problema que às vezes não é visto, você tentar fazer um caminho diferente e montar um modelo de negócio para resolver esse problema, né? Eu acho assim, o grande desafio, na hora que a gente fala de mercado jurídico, né? Escritório de advocacia, a gente tem, assim, inúmeros... o Brasil é conhecido aí pelo número de advogados no mercado, pelo número de escritórios. É um modelo super tradicional, então tem toda aquela questão do tradicionalismo do ambiente jurídico. E da vedação de transformar num business igual nos Estados Unidos, de vender serviço jurídico, né? Que a OAB limita, essa coisa, né? Bem formal ainda, né? Então a gente, de fato, vem num ambiente muito tradicional, muito engessado, né? Por tradição, mas também pela regulamentação que existe. Então, qual que foi o grande ponto, assim, a grande pegada que eu acho que a gente desenvolveu lá no escritório? Desmistificar isso, né? E tentar enxergar que a gente poderia ter uma atuação jurídica sob um viés muito mais prático. Uma atuação jurídica que, obviamente, a gente busca de ponta, com soluções jurídicas... Confiável, né? E com todo o arcabouço técnico. Mas objetiva, pragmática. Pragmático, buscando resultado, tentando construir parceria com o cliente. Então, acho que assim, a gente costuma falar, né? Hoje em dia, a gente até tem usado assim... De uma certa maneira, o serviço jurídico ele vem cada vez mais se comoditizando, né? Está se tornando uma commodity. Sim. Eu acho que o diferencial nosso, na hora que a gente fala de prestação de serviço jurídico, é ter, sim, um serviço jurídico de qualidade, mas o nosso foco está muito mais na prestação. A forma de prestação. A qualidade do relacionamento, do atendimento, da disponibilidade que você dá, na forma como você veste a camisa do cliente, na forma como você se compromete com o resultado do cliente e na forma como você busca
enxergar dentro da solução jurídica como que ela vai trazer resultado. Verdade. Então, acho que o nosso modelo é criado em cima disso. Hoje, o nosso olhar está muito mais na forma da prestação, óbvio, mas atendendo toda a qualidade que o serviço jurídico tem que ter. Isso que você está dizendo tem a ver com o que o mundo está vivendo, que as pessoas querem viver boas experiências e conexão. Então, eu procuro um escritório, ou procuro uma cerveja, que eu tenho uma boa experiência, uma relação boa com aquela marca, com aquele produto, com aquele serviço, e eu tenho uma conexão, eu tenho uma identidade com aquilo. As pessoas estão buscando não só... Eu posso consumir um produto ou um serviço de alta qualidade, mas não tem nenhuma conexão com aquilo. Eu falo assim, pô, mas isso aqui não me representa, isso não me preenche como pessoa. E aí eu vou num escritório, todos os escritórios, você fala, bem, tem uma concorrência enorme, porque o Brasil tem um sistema jurídico complexo, tributário nem se fala. Eu estava brincando, né, que cria-se complexidade para se vender facilidade, tanto pelo governo, com incentivos, quanto os advogados aí aproveitam a oportunidade para trazer soluções, para trazer oportunidades e teses. Mas se eu não tenho conexão, você é mais um. Porque o que faz a diferença é você ter uma marca, seu nome hoje, empreender, e aí voltando ao tema, é você vender você. Hoje todo mundo está vendendo, no final as pessoas estão entendendo que não basta eu ser um funcionário de uma empresa e a empresa cuida de mim. Você é a sua empresa, você é o seu negócio. Que seja como funcionário, que seja como empreendedor. E quem a gente vende é a nossa marca, a gente vende as nossas atitudes, o que eu falo, o que eu represento, o que eu penso. Então, se eu compro a cerveja do Paulinho, é porque o cara já tem uma representatividade, uma confiança, que fala assim, pô, se é a cerveja do Paulinho, eu vou comprar, porque eu sei que é boa. Eu sei que ele não vai botar coisa ruim no mercado. Se eu vou lá no Lacerda, eu sei que o serviço é bom, que eles não vão me colocar em furada, que os caras vão me abraçar e me defender, né? Porque você faz assim, né, essa questão, e acho que para advogado, até com mais razão, você busca confiança, né? Então, assim, você tem que ter essa relação pessoal. Então, nossa base, ela se funda nisso. Só que aí você tocou num outro ponto que, no fim das contas, até favorece o nosso modelo. Eu costumo sempre falar com meus clientes, em reuniões, de forma geral, eu sou tributarista. Tributário no Brasil hoje é elemento de vantagem competitiva. Sim, total. Eu tenho Quem não vê isso tá perdendo dinheiro. Só que aí você tem que tomar cuidado, porque realmente, exato, tem muita tese, muitas oportunidades são colocadas, porque aí a gente tem a visão de longo prazo. Olha, não, sim. Eu costumo fazer, tem fundamento, não tem fundamento, tem essa fragilidade, não tem, porque eu estou focado no resultado, mas não adianta eu te dar o resultado de caixa imediato que vai te gerar o problema futuro. E aí você não tem a perenidade. Como empreendedor de serviços jurídicos, você precisa de boas pessoas, uma boa equipe, você precisa de uma boa marca, que aí é as pessoas que representam aquele time e que lideram aquela equipe, e trazer boas relações com os clientes, de forma que eles entendam que, esse escritório, ele me ajuda no que eu precisar, desde que seja curto, médio ou longo prazo. Tem estratégias para um bom gestor jurídico tributário, ele consegue enxergar qual é a dor, qual é a necessidade da empresa. O CFO, poxa, eu estou precisando de fluxo de caixa, cara. Eu estou estrangulado, eu não posso ficar tomando empréstimo, porque a gente já está endividado, o dólar está aí subindo, vai subir para 6, e aí? Eu vou ficar... Então, vamos arrumar uma estratégia de fazer caixa em curto prazo. Aí você vai buscar oportunidades de crédito, mas olha, tem um risco. Então, você tem várias estratégias, né? Eu tenho algumas máximas que são interessantes. Eu falo assim, eu não busco ser mais realista que o rei. Uhum. Obviamente, a gente faz a análise técnica de todas as teses, oportunidades. Tem diversas questões que às vezes eu falo, isso não vejo juridicamente fundamento nisso, mas aí chega no Supremo, o Supremo vê. Então eu falo assim, quando a gente está analisando teses hoje, discussões, obviamente eu não me esquivo da minha opinião técnica, coloco, mas não sou mais realista que o rei. Então, ou seja, amanhã ou depois, não quer dizer que eu vou estar certo. Então, você falou muito bem, o importante é risco, a gente tem a todo momento. Conhecer o risco. É construir a estratégia, e seu apetite ao risco vai ser maior ou menor conforme sua necessidade de caixa. Então, que esteja claro, né? Exatamente. Pro Paulinho, né, entrando no tema aqui, ele como cervejeiro, tem várias oportunidades, até, por exemplo, falando de tributação, regime especial de tributação para ICMS, a gente estava falando aqui de MVA, de preço de pauta e não sei o que isso faz toda a diferença para a cerveja. O que mais impacta é o ICMS,
né? Do que o PIS e COFINS, do que IPI. Acho que é o que mais impacta o ICMS, né? No negócio de cerveja. ICM e o ST, né? O ST, que é ICMS também. Mas assim, você pode buscar, por exemplo, com um bom tributarista, e aí que você estava falando de especialização, cada vez mais, hoje, se você procurar um tributarista no Brasil, sei lá de Londres, procura o Daniel, procura qualquer um. Eu quero investir no Brasil. Qual é a tributação do Brasil? Daniel vai falar assim, beleza, primeira pergunta. Vamos conversar melhor? Qual ramo que você quer investir? Qual serviço? Que, qual onde, produto? De onde para onde? Porque tudo, no Brasil não existe uma regra clara, única. Você tem uma diversidade de regras tão grande que nenhum tributarista consegue responder essa pergunta simples. Eu quero saber a tributação do Brasil para eu montar um negócio. Você tem um genérico, geralzão, e vai especializando até chegar... Aí quando você chega... Por exemplo, estou fazendo estudos sobre tributação e inteligência artificial. Um desafio que a gente está empreendendo é como fazer uma inteligência artificial que consiga dar respostas verdadeiras e claras para a tributação no Brasil. Olha que desafio. Por quê? Primeiro, você tem que ter um repositório de banco de dados de toda a legislação, que já é atualizada. Já é um desafio. Aí, você tem que ter um repositório de toda a jurisprudência, CARF, tribunais atualizada também. E de todas as regras dos SPEDs e das obrigações acessórias. Então, você tem consultoria, contencioso e compliance. São 3 ramos dentro do tributário. Aí você pergunta, qual a tributação de cerveja de Minas Gerais para Rio de Janeiro? Aí a consultoria, se a base vai te responder, olha, o ICMS é tanto, o PIS e COFINS é tanto, o IPI é tanto, tarará, tarará. Aí você fala, beleza, tem oportunidades para cerveja no contencioso tributário de ICMS, de PIS e COFINS, aí vai te falar, tem uma oportunidade, tem decisões, não sei o que lá, tem um regime especial, parará, que você pode reduzir. Então já saiu de consultoria é o que é, contencioso é o que está sendo discutido, de oportunidade. Tá, e verifica meus arquivos aqui se eles estão corretos, se eles estão coerentes, se tem algum crédito que eu não estou aproveitando, tá. Aí ele tem que ir lá rodar os arquivos para fazer esse cheque e tal. E lógico que depois ainda tem que vir um humano, né? Não substitui o humano. A inteligência artificial ela é uma secretária particular, super ágil, rápida, inteligente para fazer algumas análises. Mas como que você vê, Paulinho, você como empreendedor, o que você já viveu e o que você vislumbra aí com a reforma tributária? O que você está... Uma coisa que você falou, uma das dores que eu acredito tanto dos maiores cervejeiros é essa, né? De querer vender para um estado. O cálculo é totalmente diferente. Então, a gente não tem uma tabela única. Nós temos uma tabela para Minas é uma, tabela para São Paulo é outra, São Paulo para Roda é outra. E 6 meses vai mudando o negócio, tem que mudando tabela e muitas vezes. Por isso que você não vê muita cerveja de um estado no outro, porque você não fica competitivo. Fora a logística, né? Não, sem tirar a logística. Né? Fora a logística, preço já é FOB, difícil. sem logística. Tipo assim, o nosso preço para mandar pro Paraná, o FOB é mais caro do que uma cerveja boa na gôndola lá. Pois é. E sem colocar o frete ainda, e sem a margem. Então fica, tipo assim, fica inviável. E você trouxe um ponto que o Daniel falou. O fato das cervejas virem importadas lá no início dos anos 2010 trouxe uma ampliação de cultura cervejeira para as pessoas conhecerem, estudarem com o sommelier, produzir cerveja, cigana, tarará. E depois a crise, 2015, do dólar, aí fechou o mercado de importado e possibilitou as cervejas nacionais, as mineiras, crescerem. E localmente, aquela coisa de beba local, beba menos, beba melhor e beba local, porque é mais fresca, de qualidade, valoriza o produtor local. Então hoje você vê, não chega mais as importadas igual chegava. A gente estava falando do Duvel, Chimé e várias outras, Delírio e tal. A gente bebia facilmente. Mas eu tenho First, eu tenho Tarim, eu tenho Koala, eu tenho um monte de cerveja maravilhosa. Não preciso de ir lá fora para tomar uma cerveja boa. E uma coisa boa, falando de Minas, né? Que o Minas, graças a Deus, tem o nosso hatch aí, que ajuda muito, mas ajuda muito quem já tá maior.
Isso. Tipo, graças a Deus agora nós estamos saindo do simples e indo para pegar o regime especial. Entendi. Que aí, entre aspas, a conta fecha. A contabilidade fica a favor agora do regime presumido. Porque uma mudança boa que teve na legislação, graças a Deus, que salvou muitas cervejarias, foi incluir as pequenas no simples. Sim. Porque a tributação antes era totalmente desleal. Essa foi uma luta lá em Foi uma luta, 2014, 15, né? E eu acho que 2016, que se eu não me engano, que saiu. Que saiu, aí, tipo assim, foi a luz no fim do túnel. Que muita cervejaria tá viva, eu acredito, até hoje, por ter Abracerva, o pessoal capitaneou de Isso. incluir o KNAI de cervejaria, as cervejarias pequenas, no simples. E ter uma tributação menor, porque não podia. E também ainda tinha aquela discussão de sobre os créditos. Aí tinha, eu lembro de gente que falava bobagem, mas aí você não pode aproveitar os créditos. Gente, mas você é pequeno, cara, você não tá, entendeu? Isso você aí. Como a complexidade é muito grande, existe muito desconhecimento, existe muita gente chutando, falando sem realmente estudar. E o Daniel sabe, né? Cada negócio tem sua particularidade, né? Mas eu acho assim, acho que o Paulinho colocou um ponto ali que, até conectando com a reforma, né? Qual que é essa dor que você fala? Pô, cada estado que eu vendo é uma tabela diferente e tal. E isso, nem essa migração para o simples resolveu. Acho que assim, um peso muito grande hoje na carga é o ICMS de substituição tributária. Que mesmo você está no simples, você vai ter ele também. E você paga antes de receber, às vezes, do cara, né? Que você paga antecipado. Você paga antes de enviar. Antes de enviar, você já recolhe. Antes de enviar, sair, você já recolhe. Tá nem recebeu ninguém. E ainda num preço estimado, né? Que é uma MVA que... Só que aí só Deus sabe como que foi. Agora inventou isso. E o porquê disso? Porque assim, aí são as loucuras do Brasil, né? Assim, falando dessa tributação do consumo. A tributação do consumo, o Brasil lá atrás optou por separar em 3 esferas, né? Tem os tributos do consumo federal, tem outro que é estadual, tem do municipal, mas é mais para o serviço. Então, ou seja, você tem, de fato, legislação em cada estado, por isso você vai ter uma tabela completamente diferente. Essa é uma primeira promessa da reforma tributária, né? Acabar com essa segregação, porque você vai passar a ter uma centralização da regra, né? Transformando até um tributo como a comunidade europeia tem uma regra. Ordem nacional, né? Então, ou seja, ainda que os estados vão ter direito a arrecadar os tributos e tal, mas a regra vai ser única, né? Vai ser uma só, né? Então, acho que essa é uma primeira proposta, uma primeira promessa, na verdade, que, né, no fim das contas, é tentar evitar também essa guerra entre os estados. Nossa, porque, na verdade, o que o Daniel está dizendo é que no Brasil você tem ICMS dos estados, ISS dos municípios, PIS, COFINS e IPI da União. PIS, COFINS era para ser contribuição e era cumulativo, virou não cumulativo. Então você tem 5 tributos, nós vamos fazer IBS e CBS. E o IS, seletivo, que aí entra aquela discussão de que a gente estava falando de graduação alcoólica e tal. Mas qual que é o problema? Primeiro problema, não cumulatividade. Então, muitas empresas vão para o Simples ou para o RET, né? Você paga uma alíquota única sobre o seu faturamento, para não ter essa discussão de crédito. Porque o Estado começa o quê? Para aumentar a arrecadação, ele começa a closar seus créditos. Ele não vai aumentar a alíquota, que isso é muito impopular. O povo vai ver, chama crédito atenção. Ninguém vê, né? Mas o crédito só as empresas que veem. Só o empresário que vê o custo tributário dele, que ele vai repassar no preço. O cliente, o consumidor final, vai ver no preço. Mas não vai para a mídia. Então, vou lá nos créditos, produto intermediário, material de consumo, e vai cortando um monte de coisa, desde a Lei Complementar 87, 96, falava material de consumo, foi postergando, agora nem sei para contar. Vai só 2032, aí já acabou o ICMS. Mas isso já gera distorções. Aí cada estado quer ter seu poder da caneta, poder de dar incentivo, poder de dar anistia, então cada um quer ter suas regras. E gera um monte de distorção. Cada estado é de um jeito. E a questão do ST que você estava falando é para facilitar a arrecadação. O que sustenta a arrecadação dos estados? Energia elétrica, combustíveis e bens de consumo. Por quê? É onde ele vai, arrecada na fonte, direto do fabricante. Em vez de fiscalizar um monte de lojinha, ele vai lá na Petrobras, vai lá na CEMIG, vai lá na Ambev, todo mundo que fabrica já recolhe o ST. O que eu vejo, acho que o grande desafio, assim, no meu entendimento, que eu vejo, né, nos nossos clientes cervejeiros, acho que você pode
confirmar aí é o seguinte. Esse semestre de substituição tributária, no fim das contas, ele tem um peso muito grande. Obviamente, aí você tem o RET aqui em Minas, você tem a possibilidade do Simples Nacional, mas o ICMS ST é igual para todo mundo. Ele vai pesar todo mundo. E eu acho que dentro desse mercado seus, né, vocês têm micro cervejarias um pouco mais encorpadas, você tem as grandes. Os custos de produção são muito diferentes. O cara dilui o custo lá, compra toneladas de malte. Só que no final das contas, o tributo que vai impactar mais é igual para todo mundo. Então, acho que esse é o grande desafio que você tem. Que você tem em relação às micro, pequenas e médias cervejarias em comparação com... Eles têm que trabalhar com uma questão de custo ali muito ajustada, né? E margem pequena, às vezes, para poder competir na gôndola. Primeiro ele tem que fazer uma cerveja boa, depois ele tem que manter a receita boa, ele tem que fazer uma marca boa, o rótulo. Aí ele tem que distribuir, tem que conseguir botar na gôndola, que aí já compete com os grandes que já compra a gôndola, compra tudo ali. Depois ainda tem imposto, ainda tem... Né? Então, assim... O ST é igual para todos. Mas aí na reforma, aí voltando para a gente falando da reforma, hoje você tem isso, tem o ICMS, tem o PIS/COFINS, tem o IPTU, você vai ter IBS e CBS e um IS. Pode ser... E aí as cervejarias, cada setor está lutando para o seu... A questão aqui desse podcast também é conscientizar as pessoas do que é a tributação e como ela impacta no que você bebe, no final, no que você consome. Para a gente participar. Nós estamos vivendo uma reforma tributária que tem 30 anos, que se fala e está acontecendo. As pessoas estão assistindo meio assim, Tá indo. Foi a emenda constitucional. Ano passado, passou, de repente, toque de caixa, passou de um dia pro outro. Aí os diretores, tudo, o que aconteceu? O que muda? Faz a conta aí pra mim. Calma, não adianta gastar dinheiro agora, não tem nem alíquota ainda. Mas a ansiedade é absurda. Aí depois passou na Câmara. Também, de um dia pro outro, nem tava pauta. De repente, pauta, vota... E o texto final, você só conhece no dia seguinte, né? Porque tudo que você leu antes, chega lá na hora, lá o Lira, é isso aqui que vai votar. E todo mundo vai votar assim e acabou. E pronto. E foi. E agora está no Senado. E o Senado já tem quantas emendas? 900? Nossa. Acho que já tem 1000 emendas. Então você imagina, tudo que você estudou, tributarista, coitado, agora falando para os tributaristas, coitado, estudou, sofreu, fez cálculo, simulação, da emenda, depois do projeto, depois passou na Câmara, agora já mudou tudo. Então, e o que vai ser no final, a gente não conhece ainda. A gente tem uma ideia. Não acumulativo, né? A ideia é que tudo que você compra, você tenha crédito, não tem mais essas vedações, mas já tem algumas, né? De custos trabalhistas, previdenciários, né? Principalmente. Você tem a questão de alíquotas únicas, mas ainda tem algumas exceções também. Tributação no destino. Então, em vez de ser na origem, você produz em Minas, vai pagar lá no destino, para quem consome. De certa forma, beneficia quem consome mais. Então, principalmente no Norte, Nordeste, que ficava naquela coisa, né, de dividir. Se eu consumo mais, então vai pagar lá. Não adianta ficar a arrecadação toda em São Paulo, porque sai tudo de São Paulo e o consumidor está lá. Né? O poder econômico, né, o poder contribuinte, né, está lá. E a questão do imposto seletivo, que é, imposto do pecado. Cara, isso é marketing político. Porque... Já existe. Ruim, né? Porque já existe. O IPI já sempre foi um imposto punitivo para onerar aquilo que é mais prejudicial e beneficiar o que é benéfico para a saúde. Então, cigarro sempre teve IPI alto, bebida alcoólica, armas, várias coisas, né? Então, a única coisa é que vai ser um IS exatamente com esse objetivo. Agora está todo mundo botando lente de aumento, né? Tá todo mundo, aí dá megafone. O que a gente tem que filtrar? O joio do trigo para ver. Cerveja, é melhor que ela seja desonerada do IS, ou tem um IS menor? Beleza, é bom. Só que o Brasil bebe, sei lá, muito mais cerveja nos seus dados do que vinho, uísque, cachaça. E é o que a gente estava falando, eu tomo uma dosinha de cachaça no churrasco e tomo 10 latas de cerveja. No final eu tomei a mesma quantidade de álcool. Só que um está incentivado. Aí, questão de saúde pública e tal. Você pensa em acidente de carro, você pensa em homicídio, feminicídio, você pensa em violência doméstica e tal, com álcool, né? Tem vários efeitos, né? E sobre a questão do empreendedorismo, a preocupação que aí talvez o Daniel possa ajudar, que beleza, estamos no simples. Beleza, cervejaria agora ficou... tem um RET. Aí, na reforma, já tem uma preocupação com o simples, né?
Que aí você pode não ser interessante comprar de quem é do Simples. Exato. Mas eu acho, Paulo, na verdade, assim, até pegando esse desafio, né, colocando esse ponto que eu estou falando aí da ST como um grande vilão, o que acontece? E aí, conectando com sua fala também da gente dentro, né, do aspecto do podcast aqui como conscientização e a forma como eu vejo, como é que a gente tem que tratar essa reforma. É uma mudança completa de paradigma. Esse é o primeiro ponto. E tem que entrar na cabeça, né? É uma mudança. O que nós vamos ter é algo completamente diferente. Eu vou detalhar talvez um pouquinho melhor. Completamente diferente do que a gente tem hoje. Pouca gente tem falado isso. E aí eu vejo muito... Aí tem os juristas mais tradicionais criticando, batendo muito na reforma, não sem razão, mas porque também eles tradicionalmente têm uma visão muito pessimista da relação... Não consegue pensar fora da caixa. Pô, aqui o fisco... Porque vamos lá, a gente também já passou por tantas mudanças e reformas, é sempre em cima do contribuinte que a conta cai, né? Então, assim, não digo sem razão, mas eu tento focar muito hoje no que eu vejo sozinho. São os 3 pilares dessa reforma. Primeiro, acabar com a guerra fiscal, e aí a proposta para acabar com a guerra fiscal é a tributação no destino. Então, esse é um pilar. Outro pilar, e unificação tributação de consumo, ela foi criada no mundo inteiro para ser neutra. O que é isso? Quem tem que pagar essa conta, dentro do desenho da tributação de consumo, tem que ser o consumidor final. Tem que ser algo que não afete a cadeia e que quem suporte seja o consumidor final. E não é fator competitivo, né? Hoje é isso que acontece? Não. Claro que não. Só que essa reforma tem essa promessa. Se vai cumprir ou não vai cumprir, esse é um ponto. Né? E o terceiro pilar para mim vai simplificar? Eu acho assim, também tem muita discussão aí, mas o simplificar ou não, pelo menos a gente já tem um primeiro passo que é uma centralização das regras. Né? Então, ou seja, aí, nas 1000 emendas, em todo esse processo, eu acho que assim, eu tento me colocar assim como profissional da área, como quem tem relacionamento com o empresariado, com o grupo, olha, nós temos que acompanhar isso para garantir que essas 3 promessas vão ser cumpridas. Isso. E os pilares, né? Porque mudar a gente precisa. A forma de tributação do consumo hoje é caótica. É caótica. Não é o ideal, porque eu acho assim, que antes da forma do tributo do consumo ser caótico, né? O Brasil tributa muito consumo desde sempre. É dos países que mais tributa o consumo. E está errado. Porque... se você for parar para pensar, a gente tributa mais consumo e salário e renda. Então a gente desestimula o emprego e o consumo. Fica mais caro. E quem paga mais é o trabalhador e o consumidor, o povo. Patrimônio e investimentos, a gente tributa pouco. Então há um desbalanceamento. Então, se eu reduzo, entre aspas, a tributação sobre o consumo e sobre salário, remuneração, eu estimulo o emprego, estimulo o consumo. E tributo quem tem patrimônio e renda, quem tem aplicações, quem tem investimentos e tal. Só que há todo um receio de se mudar esse status quo. No final, todo Estado precisa de recursos para se sustentar. É a arrecadação tributária. Só que no Brasil virou uma guerra de desconfiança. Ninguém confia em ninguém. Então, o contribuinte não confia no Estado, o Estado não confia no contribuinte, que é todo sonegador, e aí vira essa guerra. E aí começa um tanto de exceções, e aí vira uma coxa de retalhos que ninguém sabe mais o que é certo e o que é errado. Chega num nível, essa guerra de informações, que você... mas isso aqui, né? A gente discute, chega uma oportunidade lá. Não, mas isso aqui é um absurdo, isso aqui nunca vai passar no STF. Chegou num ponto que hoje o bom tributarista, o bom gestor tributário, tem que recomendar, listar de todas as oportunidades tributárias, todas as discussões que existem com repercussão geral e falar, Paulinho, você que é o diretor da empresa, deixa eu te falar, esse tema aqui afeta o nosso negócio, então nós temos que judicializar. E aumenta a judicialização. Considerar, pelo menos. Considerar. Por quê? Colocar no meu planejamento. Se você não coloca isso, eu já fiz isso em empresas que eu fui gestor. Mostrei pro meu CFO, falei, olha, tá aqui, ó, se a gente não entrar com essa discussão, lá na frente, a gente pode sentar e chorar e ter que dizer pra matriz lá no exterior, na França, nos Estados Unidos, por que você não entrou com essa ação? Agora julgou a favor do contribuinte e modulou os efeitos, agora é só daqui pra frente. Quem não entrou antes perdeu tudo pra trás.
porque vai afetar a arrecadação do governo, vai ter um desequilíbrio econômico-financeiro. Ou seja, arrecadei legal, mas aqui, desculpa, cara, foi mal, mas eu não posso te devolver esse dinheiro, não. Agora é só daqui pra frente que eu vou mudar. Dançou. E teve um monte de gente que aconteceu isso em várias situações. E outras que a gente fala, não, isso aqui vai ter êxito, né, Daniel? Isso aqui não tem como, isso aqui vai ganhar. Aquela questão do SAT, do RAT, né? Que teve discussão agora, recém. Aí vai. O mais emblemático mesmo é o ICMS na CPRB, né? ICMS na contribuição provisória, era provisória sobre receita bruta, que é aquela substituição de 20% sobre folha por uma alíquota sobre faturamento. Se o ICMS tirou da base PIS/COFINS, tem que tirar também da CPRB, porque é a mesma lógica. A mesma coisa. Mesma base, mesma coisa. É um tributo federal incidindo sobre um tributo estadual. E tá lá. Não pode incidir tributo sobre tributo. A gente tá cheio de tributo sobre tributo. E tem que embutir um no outro e tal. E aí não ganha. Então, assim, a gente precisa estar atento ao que você falou. Defender os pilares da reforma. Porque se a gente quer ser um país sério, que as pessoas vêm investir aqui, a gente tem que ter uma estabilidade jurídica, tributária, que está ligado a governo, tamanho de Estado e empreendedorismo. Né? Se eu não consigo fazer isso, se eu não consigo entre nós, a gente chegar num acordo, não, o Brasil quer ser isso, o Brasil quer ser um país confiável, com uma tributação clara, justa e tal, igual. Aí acontece o quê? Norte, Nordeste. Estive lá agora há pouco tempo. É muita diferença de competitividade porque uma empresa tem um benefício que o outro não tem. Aí você vai, o investidor. Qual que é a tributação do Brasil? É essa. Aí se ele entrar nessa, ele não ganha mercado nunca. Só que aí, é essa, mas tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui, tá. Que é a que a gente fala de tax shopping, né? Shopping de incentivos, entendeu? Aí fica nessa disputa e tal. Mas, voltando pro ponto do Paulinho, da First, que ele está num momento de crescimento, um momento de a empresa está se consolidando no mercado, a marca está no supermercado, está indo para fora também, acho que para outros estados, né? Ele está no Simples, está migrando, está saindo e está buscando um benefício. Na reforma, não tem uma questão da vedação de comprar do Simples que está sendo discutido, que vai prejudicar quem é do Simples, que aí o cara não vai poder ter crédito e tal. Porque a grande questão é que dentro da reforma, a ideia é que você passe a acreditar o tributo de tudo. Que entrou. Né? Se o Simples gera um tributo menor, você vai se acreditar menos. Então, aí tem, né, obviamente tem as emendas, tem as propostas tentando fazer, mas pra então dá um crédito presumido para o Simples Nacional, para igualar. Mas esse é um ponto de preocupação, porque se não for bem trabalhado, corre o risco de já colocar na largada a empresa do Simples num momento, né, de competitividade distinto. Né? E isso vai ser muito importante. Porque eu acho que você falou essa questão de tributação sobre tributo, e é uma lógica que pouca gente tem falado da reforma, é que hoje, como a gente vai embutindo os tributos dentro do nosso preço, e cada estado é de um jeito e tal, você não consegue de fato essa neutralidade. A neutralidade, para você conseguir, que é uma das promessas da reforma, você precisa ter, de fato, me creditar de tudo que pagaram antes. Então, ou seja, sem ficar essa discussão se é insumo, se não é insumo, material de uso e consumo e tal. Então, assim, entrou, tem que gerar crédito, porque foi pago anteriormente. Isso. Você vai tributar só o valor agregado. Porque aí, de fato, você está tributando a sua agregação de valor. Então, esse é um primeiro ponto dessa reforma, né, para a gente ter a neutralidade que precisa ter, e a gente precisa olhar isso com muito carinho para não tomar o balão em cima disso. Só que tem um ponto que pouca gente tem falado, que é essa, quer dizer, tem se falado muito do split payment, né, que é a nova, vai ser a nova forma de arrecadação. Eles não sabem como vai fazer, mas quer. Cara, mas isso, eu acho que no fim das contas, você tem um grande desafio tecnológico de desenvolver esse sistema, não há dúvida. Se tem algum país do mundo com capacidade de fazer com relação à inteligência fiscal mesmo, o sistema SPED no Brasil é mais evoluído do mundo, é referência no mundo inteiro. Então, se tem alguém capaz de desenvolver uma tecnologia fiscal para isso, acho que seria o Brasil mesmo. Mas é um grande desafio de desenvolver. Eu acho até que o problema é assim, desenvolver a ferramenta para viabilizar o split payment, eu acho até que desenvolve. O que me preocupa mais com relação à implementação do split payment é como é que você vai fiscalizar isso. Não é nem fiscalizar.
Cara, o Brasil é muito grande, nem todo mundo tem acesso à internet, o negócio cai. Você tem a lojinha lá na zona rural de Rondônia. Mas explica pro Paulinho o que é o split payment, só para você entender. É pagamento dividido, né? Então, porque esse é um ponto. Com o split payment... É um crédito só se pagou. O seu processo de precificação muda completamente. Por quê? Porque você não vai pôr nem a mão no dinheiro do tributo. Então, ou seja, você vai calcular o seu preço, custo, sua margem, etc. Para onde que eu estou vendendo? Para o Rio de Janeiro, você vai simplesmente... Primeiro, o tributo ele não vai incidir sobre si mesmo. Então, você vai pegar, vou definir meu preço e vou acrescentar o tributo de acordo com o meu destino. Certo? E na hora que o seu cliente te pagar, se ele te pagar por algum instrumento eletrônico, financeiro, né? Se utiliza a instituição financeira, vai ser o banco que vai pagar. Assim, seu preço antes do tributo era 100. Lá no Rio de Janeiro é 26%, então 126. O 126 fica preso aqui, você vai receber só o 100. Nem entra na sua conta, no seu bolso. A lógica... Os 26 do tributo, o banco o cara pagou o boleto seu, ele já retém os 26, já repassa para o Estado, entendeu? E você recebe o Só que nas suas compras, os pagamentos que você fez, estão retidos também. Reteve aqueles créditos. Então, até você pagar. A lógica, dentro de uma operação normal, né, de tributação, a lógica é que vai chegar no final do mês, vai fazer o levantamento. Quanto dos seus pagamentos foi retido e quanto dos seus recebimentos foi retido. Correndo tudo bem, você não vai ter que pagar. Você vai ter a restituir. Então, necessariamente, você vai ter isso numa cadeia normal. Mas assim, a lógica... Se você tiver um produto não tributado... Hoje você compra, vem uma nota, independente se o cara recolheu o tributo ou não, você acredita. Isso. Você vendeu e tal. Independente se o cara pagou ou não lá a sua nota ainda, você já teve o débito do imposto. Já pagou. É conceito contábil, competência. Você recebeu nesse mês, né? De entrada e teve saída nesse mês, débito menos crédito. Aí entra todas essas discussões de vedação de crédito, aí o débito tem exceções, tem benefício, não é um ano... Tá, agora não. Comprou, chegou a nota sua de malte, de lúpulo, de levedura, etc. Importada, tá lá, um imposto destacado, um IVA, um IBS e um CBS. Você vai ter direito a crédito, mas desde que o cara pague. E quem vai controlar isso? É o banco. Instituição financeira. Se for instituição financeira, o cara vai pagar, porque é o banco que vai reter. O banco vai reter. Mas olha o poder que o banco vai ter. Aí depois você vendeu. Você vendeu. Então tá aqui, tá retido o tributo lá e você vai se creditar daquele tributo que você comprou. E você vendeu. Também o outro cara lá só vai receber o crédito se você pagar o tributo. Olha que doideira, velho. Desculpa, gente. Complexo. Aqui é descontra, mas é um banco, instituição financeira que ele falou. Tem Brasil inventou Pix, Brasil inventou nota escola eletrônica, dá aula, tem o Harper, que é o melhor computador do mundo de tributação. Tá, mas... essa questão do pagamento, Paulo, muita crítica em cima disso. Eu, sinceramente, me preocupo pouco. Por quê? Porque se o sistema funcionar, cara... Todo mundo, se você usa algum meio de pagamento por instituição financeira. Não, ninguém usa dinheiro mais. Esse dia eu vi uma figurinha ontem no Instagram. Arrumaram um jeito de imprimir o Pix. Aí o cara sacando dinheiro no 24 horas. Porque os meninos de hoje não sabem o que é pegar dinheiro, papel. Esses dias eu estava na estrada de terra, caminho de Juara, no Mato Grosso. Paramos lá numa vendinha. Fomos pegar uma água, deu uma nota de 50. Você não faz um Pix, não? Tem troco pra isso. Não, ele falou assim, ninguém usa dinheiro mais, não. Mas é verdade, cara. Até por segurança, né? Cara, mas lá no Nordeste, acredito que tem lugar que o povo só quer dinheiro. Eu falo assim, vocês estão loucos? Que planeta que vocês estão? Não existe 2024, só dinheiro? Vocês estão malucos. Então, assim, considerando que a esmagadora maioria dos pagamentos utilizam alguma ferramenta vinculada à instituição financeira. Se o sistema funcionar... Aí a crítica vai ver se funciona, uma das críticas vai funcionar. Consegue ou não consegue fazer funcionar? Então esse é o ponto. Mas se funcionar, cara, tá pago. Tá, mas na hora que quem você vai recebeu, desenvolver o sistema, quem vai gerenciar o sistema, quem vai fiscalizar o sistema e quem vai controlar esse sistema vai ter um poder. Não, porque olha só. Vai ter o poder na mão de todo mundo. Aí aonde vão estar os desafios? Primeiro, vamos lá.
Não, vai estar pago. Se você recebeu para o gestor financeiro, teoricamente, você vai ficar tranquilo se o sistema funcionar. E a ideia do fisco cara, a sua declaração já vai vir pronta. Você vai ter que conferir. Aí a pergunta como é que eu confiro? Aí é que é o... Como que você audita se já foi tudo feito ali por uma ferramenta eletrônica? Porque aí você tem o pagamento do cara, tem situações que tem responsável tributário. Vai ter um ST, aposto que vai ter algum ST. Eu acho incompatível. Você viu nas tabelas lá dos códigos? Já tem um ST lá de IBS, de CBS. A discussão, eu acho assim, porque essa questão desse formato de pagamento é um tema muito importante dentro da reforma, porque pouca gente tem falado nisso também. A única razão para a reforma ter caminhado foi esse sistema. Porque o Estado pensou, vai ficar bom vai ficar pronto aqui, vai ficar barato. Aí a gente tá perdendo, então, mas aí eu sei que pelo menos o dinheiro vai cair na minha conta. Você mitiga a sonegação, mitiga a fraude, o cara destacar e não recolhe, aí o cara acredita de um tributo que não existe, emite nota fraudulenta, o cara gera um crédito que não existe, vende crédito, e emite nota lá e depois não recolhe. O tributo já vai estar lá no entendeu? pagamento. Então, emitiu, mandou eletronicamente, já retém, pronto. Só que aí, falando aqui, ó, fazendo um advogado do diabo, né? Advogado do diabo gente, não é a mesma coisa não, viu, gente? Sacanagem, isso aí é piada porque nós somos do bem. A gente quer ajudar, no caso, o advogado tributarista quer ajudar as empresas a se defender de abusos, às vezes, que o fisco comete, né? A gente sabe que comete abuso. Mas pensando aqui no lado do fisco, o fiscal, o que o fiscal vai fazer? Se o sistema já apura tudo, já recolhe tudo. Esse é o ponto. O fiscal vai falar assim, peraí, deixa eu ver aqui. Pagou tudo. Tchau, vamos pra cá. Mas a fiscalização da Receita Federal, em grande medida, já é muito informatizado, né? Ou seja, vai ser mas o cara ainda tem um analista de dados. O fiscal passa a ser um analista de dados. Ainda vem inteligência artificial, né? O cara vai pegar, aí a inteligência artificial, deixa eu ver. O SPED, deixa eu ver. Tá aqui o resultado, tá certo. Então, assim, a pessoa cada vez mais tem que... o consultor tributário também vai ser um analista de dados. Sim. Esse é o ponto. Não, todo ser humano. Talvez um desafio grande hoje a gente está vivendo é que as empresas exigem que o cérebro humano trabalhe na velocidade que um computador trabalha. De processamento de dados, de memória, de velocidade, de atualização. A gente não consegue. Aí está criando o quê? Uma inteligência artificial que processa um batalhão de dados, não esquece e te dá a resposta mais rápida, né? Só que aí a gente tem que ser o quê? Analista, mas que sabe também qual que é a grande diferença. É o norte, é o direcionamento. Foco. Você saber usar os dados. Não adianta você ter um monte de dados e não sabe perguntar. Inteligência artificial, o que é mais difícil? É saber perguntar, saber fazer a pergunta certa. E auditar, né? E questionar e tal, né? Mas nessa questão aí desse split payment que eles estão chamando, assim, eu acho que isso muda a lógica completamente, cara, porque eu não vou... Não tem, teoricamente, não vai ter... Eu não vou nem pôr a mão nesse dinheiro, do tributo, então ele nem aparece no meu preço mais, o processo de precificação ele muda completamente. E deixa de ser fator competitivo, né? Essa questão. Exato, aí você tem... Então, ou seja, isso sai dessa equação. Qual que é o ponto de cuidado que a gente tem que ter com isso também? Por um lado, é um elemento, principalmente para pequenas empresas, mas é positivo, né? A gente sabe que hoje, uma estratégia de geração de caixa, que às vezes a empresa pequena no início, suspende o pagamento do tributo, faça o caixa em cima da arrecadação do Estado. Não vai conseguir. A gente sabe de casos, a gente não precisa dizer, de inúmeras cervejarias e outros negócios que ganham mercado fazendo isso. O cara entra, vou começar, eu sou pequeno. Meu produto é bom, mas eu não vou conseguir ganhar gôndola se eu não botar o preço lá embaixo. Como é que eu boto o preço lá embaixo? Simplesmente esqueço do tributo, esqueci, desculpa, foi mal. Aí ele conta com o quê? Com anistia. E aí o governo meio que estimula isso, porque se você tá certinho, faz tudo certinho, seu preço é maior, você não consegue competir. Aí você vai, só nega. Você entra, competitivo, ganha mercado, ganha gôndola. Você foi autuado, tantos milhões. Outro CNPJ, de 20 e tantos milhões, você paga 2 lá, reduz 90%, 100%. Já vi anistia de 100% de multa e juros. Você só paga o tributo parcelado ainda, ou então paga à vista com desconto de tudo. Isso é positivo, gera uma moralização, mas é um desafio na gestão das empresas, porque é uma questão de caixa. Só que, por outro lado,
Se na hora que eu pagar lá meu fornecedor, o tributo eu vou ter pago. Sim. Na hora que eu estiver recebendo do meu cliente, o tributo ficou preso lá. E eu tenho um crédito em cima disso, né? Porque, ou seja, teoricamente, eu tenho um crédito em cima disso. Vai devolver? Da mesma forma que o contribuinte não vai mais utilizar não vai mais se financiar com o tributo, dinheiro do governo, o governo também não pode se financiar em cima do contribuinte. Então, e quantas vezes a gente promessa é que se pague isso em 3 dias dias e tal. Então, aí eu acho que assim, aí é que a gente tem que acompanhar para ver se realmente... E por isso que a gente tem que estar atento à tributação, entender um pouquinho, e por isso que a gente está discutindo aqui, como uma cervejinha, né, para a gente poder relaxar. Bom, agora vamos servir. Eu já adiantei aqui, né? Magicamente apareceu uma cerveja no meu copo, gente. Olha, mas o Paulinho vai fazer as honras aqui. Forte Light, beba sem culpa, hein? Exatamente. Pra gente diminuir esses pneuzinhos aqui. Né, o meu Paulinho? Já tá diminuindo. O meu já tá indo, Muito bem, o exemplo pra nós. Daqui a pouco tô fininho. Aí, Tchim, saúde. Saúde. Vamos ver se é boa mesmo, vamos ver. Gente, precisa de tomar carboidrato? Tem o mesmo sabor, viu? Você pode tirar o melhor do cereal, fazer uma cerveja, que a gente gosta de tomar cerveja geladinha, fazendo churrasco. Bateu aquele espírito ali sábado à tarde agora. Não bateu? Você já sentiu o cheirinho da picanha, assim, hein? Do skirt steak? Vamos fingir que é sábado à tarde. Isso aí. Que eu tô de paletó só pra a gente não sabe a hora que o pessoal tá assistindo. Às vezes o cara tá vendo sábado ali, fazendo churrasquinho e tal. Muito bom, porque ela é boa, né? Tem... Leve, saborosa. E é leve, esse que é o ponto, né? Então, assim, aquela com churrasquinho não tem demais. nada melhor, não. Comenta um pouquinho dela aí, Paulinho. Não, e só de comparação, tipo, uma cerveja normal, ela tem, entre aspas, 13 gramas de carboidratos por 100 ml. Pô, é um pãozinho, né? É um pãozinho, ou seja, numa de 473... Seria 3 pãezinhos. 50 gramas de carboidrato. Quase 50 gramas de carboidrato. Já a nossa é 0. Então, por isso que você não sente esse... Eu acho que peso. A gente só não engorda mais, que eu fico pensando nisso, de pãozinho, né? Essa coisa é um pãozinho. Porque a gente urina e boa parte do carboidrato é eliminado. Não fica retido, porque senão a gente tava gigante, né? Tanto de cerveja que a gente bebe. Mas é por isso, já viu que o dia quando você bebe muito, você acorda no outro dia todo... meio travadão, empazinado, inchado. Inchado. Eu queria ter esse problema, eu não costumo ter, não. Não, tem gente, igual meu irmão, eu tenho uns amigos que come, bebe, não engorda de jeito nenhum. Não precisa fazer nada. Mas a gente não é desse, né, Paulo? Não. A gente tem que malhar, tem que cuidar. Tem que comer. E a cerveja veio pra isso. Não, aí a gente pode fazer um churrasco, comer proteína boa, né? Doutora Roberta vai falar assim, é isso mesmo, Paulo, continua assim. Faz como é que fala? Um negócio de farinha lá, de castanha, né? Como é que é? Farofa com farinha de castanha, de caju. Farofa com castanha, não. E o outro negócio que faz lá, os bolinhos, pão de farinha de castanha, não é? Farinha, isso tudo, sem carboidrato. Sem carboidrato e uma carninha, um ovinho e tal, não sei o quê. Mas conta pra nós, um pouco assim, eu queria que você contasse a história da First, assim, desde o início, passando pelas dificuldades, assim, de empreender, depois de montar o negócio, sociedade, depois ir pra fora e trazer a cerveja sem açúcar, sem carboidrato, depois a joia. Conta um pouquinho da sua... Bom, então, nós começamos em 2012, com aquela, tipo assim, o sonho de todo cervejeiro caseiro que faz em casa é montar a sua cervejaria. Isso que eu falo para todo mundo que quer entrar no negócio. Montar a cervejaria é a coisa mais fácil que tem. Difícil é vender. Não. Montou a cervejaria, beleza. Aí muita gente acha que o hobbyzinho que era fazer cerveja em casa e vender 40 litros pros amigos, família, virou um negócio. E negócio, empresa normal. Indústria, né? Uma indústria. Pior do que uma empresa de serviço, uma indústria. Indústria alimentícia ainda. Que tem uma alta carga tributária. E fiscalização. Então, é daquele sonho que você entra mais ou menos num pesadelo, mas você se vê numa montanha russa que agora, tipo assim, muita gente, o investimento é alto, então você fala, agora tem que remar e abracei o cabelo, agora vou até... E vai agora na outra ponta, né? Que eu falo assim, fazer cerveja boa é obrigação de todo cervejeiro. Vai vender e ter lucro.
contra a concorrência. Não é fácil. Aí muita gente fala isso pra pessoa que tá começando, ela acha que a gente tá desencorajando. Exato. Então você que quer abrir seu negócio, sua cervejaria, sua empresa de bebidas, cuidado com o consultor que você contrata. Consultor de planilha, de cursinho online, que não... Frase feita, né? Com frase feita, que não teve resultado na prática mesmo. Esquece. Graças a Deus, na minha época, eu tive a consultoria, posso até falar aqui, do Evandro Zanini. Que foi uma referência. Era referência na época e Zanini continua sendo. Famoso. Mas hoje em dia tem muitos outros consultores, até com resultados financeiros de indústrias maiores, do que você tentar pegar esse de cursinho aí de planilha que não vai te resolver. O Schiavetto, da consultoria. O Schiavetto. O Pablo. Então são referências. São referências, né? No... Nosso querido Falcone, Deus o tenha, mas também ele podia ajudava muita gente. Só que eu falei, são muito consultores técnicos. Não de negócio. Não, né? De negócio. Porque a cervejaria é um negócio e um negócio difícil. Complexo. Complexo, muito complexo. Você trouxe um ponto, assim, falando da cerveja agora, que Texas and Beers, né? Eu lembro direitinho, Paulinho, nós somos dos primórdios. A gente não é dos Jurássicos, que é lá a turma de Falcone, pessoal da CUD, da Krug. Nós somos da segunda geração. Nós somos segunda geração, nós somos da primeira. Mas nós da segunda agora já tá na terceira, né? O pessoal agora já é da terceira. Eu lembro direitinho, muita gente largava tudo, o cara saía, tava na moda fazer cerveja, todo mundo fazia cerveja e tal, todo mundo cerveja especial, mineira e tal. Infelizmente a gente teve um episódio trágico da Baca que fez, o mercado deu uma encolhida, a pessoa ficar com medo, mas assim, tinha um crescimento enorme de cervejaria em Belo Horizonte. E muita gente, eu conheço muitos amigos, a gente tinha o grupo Debatendo Cerveja, a gente fez eventos que largava tudo, o cara pegava FGTS, pegava todas as economias, aí começava a estudar cerveja, tem um monte de curso na internet. Hoje tem Antep, tem aquele negócio como é que chama? Dos estilos, guia de estilos lá de cerveja, como é que chama? Para você fazer os estilos, o BJCP, tem outros... O Bill Smith hoje já tá... Bill Smith, tem um monte de aplicativo. Então o cara consegue aprender, consegue comprar, tinha loja de insumo, ele aprendia a fazer, aí os amigos ensinam, aí faz churrasco lá com os amigos, faz cerveja, nossa, cerveja boa, aí gosta de IPA, porque agora tá na moda IPA, então carrega no lúpulo, aí esquece os defeitos, esconde os defeitos todos, e beleza, aí os amigos compram, não, vou montar uma cervejaria. Eu tenho casos assim, só que o cara esquece, cervejaria tem CNPJ, tem contador, tem funcionário, tem mapa, tem controle ambiental sanitário, tem controle de resíduo, tem matéria-prima, que muitas são importadas, tem variação do dólar, tem imposto, tem ST, tem que distribuir, tem a logística. Se a cerveja chegar lá, muito calor, ela vai oxidar, vai estragar. Então, assim, tem um monte de coisa. Tem muita gente que não entra nesses... Tem a concorrência da maior do mundo. Concorrência. Fica só no sonho, né? O sonho de ter a própria cerveja. E o Paulinho sabe, você só ganha dinheiro com cerveja. E ele tá no meio. Com volume ou alta qualidade. Paulinho não é nem grande volume, que seria Heineken, Ambev, as grandes cervejarias, e nem as high-end, que a gente fala que as extremas, né? Falar aqui de Minas, Koala, Tarim, que são os caras que fazem cervejas extremas, de altíssima qualidade, só insumo importado. Todo dia tá lançando uma cerveja nova. Toda semana, né? Com rótulo novo, com um lúpulo diferente e tal. E não pode ter defeito. Porque o cervejeiro, igual eu, um cara que conhece de cerveja, se ele tomar uma lata, nossa, a cerveja tá com diacetil, qualquer defeito, qualquer off-flavor, né? A maioria das pessoas nem sabe o que é off-flavor. Se você pegou, cheirar a cerveja, lá vem o sommelier de copo, cheirador de copo e tal, você já sentiu um negócio ali, sua cerveja não tá de acordo, o cara não compra mais. Cerveja que custa 40, 50 uma lata. Paulinho faz cerveja de qualidade, cerveja especial, não é artesanal, artesanal era na panelinha dele. Especial, com lúpulos de qualidade, malte, só que num volume não é de pequeno e não é de gigante, né? Um volume grande. E o desafio talvez seja ainda maior. Porque se ele focasse só em fazer cerveja extrema, beleza, só insumo, né? E bota o preço lá em cima que tem gente que paga. Porque você ia fazer cerveja excelente. Ou fazer volume. Aí não precisa tanto da qualidade, mas tem que ter um padrão sempre ali, volume. Agora você está no meio, tem que fazer cerveja boa e não é um volume gigantesco. Como que é para vocês? Eu falo que a nossa cerveja, ela tá no meio. Ela, é a cerveja de entrada de quem sai de uma tradicional
que quer ir para essas ripadas. Uhum. Porque todas as nossas receitas são receitas bem feitas de acordo com os estilos, tipo a nossa Red, que é uma cerveja que todo mundo faz. A Red Ale, maravilhosa. É uma das cervejas mais premiadas do Brasil, da Red Ale, que todo mundo faz, e é de trigo. Sim. Que todo cervejeiro, quando começa a fazer cerveja, faz a de trigo. Que é mais fácil. Que é mais fácil fazer. Só que é mais fácil de fazer, mas ser de acordo com os parâmetros que tem que ser, não é tão fácil. E a nossa, se eu não me engano, nós temos 5 medalhas. Olha só. 5? Na trigo. E na Red, 6. E essa aqui? Essa aqui é uma Session IPA. Essa é uma Session IPA. Olha o rótulo. Além de tudo, ainda tem que preocupar com a arte do rótulo, a qualidade Tá da muito impressão. bonito, Bonito, né? aqui, ó. É um índio, olha lá, Alawa, não sei o que significa um índio. Essa é uma tribo aborígene da Austrália. Nossa, é o didgeridoo. É. É tipo um berrante. Eu morei na Nova Zelândia. Isso. É tipo um berrante deles que faz... Na Uluru. É. Sabe aquela banda Safri Duo, que tinha aquelas... Sei. Tipo eletrônica? Eles tocam... Que é o didgeridoo que chama isso aqui. Muito Uma legal, curiosidade sobre a identidade visual, nós tínhamos uma marca antiga, nosso rótulo era bem feio mesmo. Vocês fizeram um negócio bonito. No dia que nós mudamos a identidade visual e os rótulos, Já vendeu pra caramba. no outro mês as vendas aumentaram 300%. Sem fazer 300? nada. 300%. Sem fazer nada. Só de comunicação visual. Só trocar. Caramba. Só Você trocando. vê a importância do Não, rótulo da Só marca. trocando, um do outro. Mas é porque as pessoas que vão na gôndola, que não entendem... Pra essa cerveja, é isso. Bonita. Eu mesmo, hoje, eu peguei essa que eu achei a mais você- bonita. Eu conheço os estilos e tal, mas eu achei essa que é mais bonita pra, Isso. pra Igual, a trazer. lata, querendo ou não, igual você falou, o branco dá a sensação de leveza, de leveza. refrescância. E esse design, tipo assim, a pessoa, primeiro, muitas pessoas compram pelos olhos. É. Comprou, gostou, aí já é uma coisa. É igual a alta gastronomia, você come com os olhos primeiro, que é prato bonito, Isso. apetitoso e tal. Depois você vai saborear, sentir o aroma, o sabor, né? É isso aí. Que a gente mudança cultural, a gente tava acostumado a beber volume. Isso, Conheço agora... muita gente que ainda bebe a mais barata que tiver gelada e não sente gosto de nada, não cheira nada. Sabe o que eu falo? Pra ficar tonto, bebe com alguma coisa mais alcoólica, né? Porque senão você vai ficar só barriga. volume, barriga e não fica tonto. Mas sobre a evolução, aí você falou que você começou com a fábrica e tal. As dificuldades que você teve de tributação, de mercado, de penetração. Nós passamos muito aperto até virar simples, né? Que foi Mudança de chave. Foi uma mudança de chave para nós, que a gente estava ainda engatinhando, não conseguia porque não tinha custo. Então Não era competitivo. Não era competitivo, mas aí o que salvava a gente é que a gente vendia muito chopp para pessoa física, que pessoa, aí você não tem um ST. Para evento. Para evento, Que é direto da fábrica. Não, e delivery também, direto da fábrica E isso foi os 3 primeiros anos da fábrica, foi delivery. Eu lembro disso. No interior. No interior. E hoje também o nosso foco é todo no interior de Minas. Uhum. Tipo, Que é a região lá, Lagoa da Prata, Divinópolis. Isso, então é uma coisa também que a pessoa aí que for investir, você tem que escolher seu foco. Tipo, muita gente... Isso aqui paga minhas contas. Isso aqui Por que, meu... você não vai em Belo Horizonte? Você fala, porque Belo Horizonte não é meu foco. E o mercado é muito maior, mas mais competitivo. Nós já estávamos, né? já tivemos aqui, já teve até o bar, não sei o quê, mas antes da pandemia... Você tinha um bar do lado do Diamond, né? Lá do Que era Diamond. super legal. Tiramos o time inteiro de campo, não tem como competir em Belo Horizonte, não somos competitivos, então vamos gastar nossa força onde que nós somos competitivos. Ter Não foco. fica adianta você estar ficando dando murro em ponto de faca e onde você é competitivo e tá gerando, tá crescendo, Gerando resultado. não tem esforço. Então a gente concentrou todos os nossos esforços para nossa E isso região. já sai da questão técnica de produzir cerveja, da questão financeira, contábil, Isso, aí fiscal. já vai na questão do É uma negócio empresa em si. como É uma qualquer empresa. outra. O negócio em si, Tem que ter entendeu? indicadores de custo, indicador de receita, Posicionamento de indicador marca, de tudo. Logo. E marketing. aquele negócio, né? Você começa com empreendedorismo, mas uma hora você tem que profissionalizar e se tornar um é empresário, isso. né? Então, Aí nós, em 2016, nós acho que nós estávamos com 12 mil litros por aí. Aí nós contratamos a consultoria especializada para crescer. Aí nós fomos para 20 mil litros. Aí nós aumentamos o galpão que nós estamos. E projetado até 50 mil. Igual hoje nós já estamos na capacidade máxima da Mas você fábrica lá. estudou investimento para ver qual que é a melhor fonte de recurso, se era recurso próprio, se era recurso Tudo, terceiro. Aí o consultor nos juro. ajudou nisso. É isso aí. Ó. Aí que eu falei, vamos crescer, mas vamos crescer certo. Igual, Exato. tipo assim, contratar um escritório para nos auxiliar a fazer uma coisa Isso. e não da cabeça do cervejeiro. cervejeiro. O cervejeiro tem que preocupar em fazer cerveja Que boa. muito... e tal. Tipo
Tipo assim, muito empresário que tá no ramo da cerveja, ele é beer lover. Ele não é Ele é profit amante lover, de cerveja. É, exatamente. entendeu? Aí o cara passa a odiar a cerveja, que começa a passar tanta raiva. Entendeu? Pra você tá no O negócio... cara tem amigo meu que não quer mais ver cerveja, que passou tanto trauma. A gente sabe, É. né? Amigos nossos que perdeu tudo. Arrumou briga com os amigos, arrumou briga com o sócio. O fisco vem em cima e não sei o quê. O cara não quer nem ver cerveja mais na vida. É negócio como um todo. É isso aí. E O aí Falcone tinha uma frase, você lembra? Sabe como ganhar milhões com cerveja? É só você investir 1 milhão. Não. Você quer ser milionário com cerveja? Seja bilionário. É. Porque, assim... É complexo, não é um negócio simples. Você vai um negócio perder muito bonito. dinheiro, né? Até começar a ganhar. É um negócio bonito. Eu faço cerveja, não sei o quê. Dá um status, Dá um glamour, né? tem uma cervejaria, não sei o quê. Mas os números são Números muito não complexos. mentem. E Não número- mentem. número São manda. muito... Tipo, teve uma pesquisa que saiu aí que, tipo, muitas cervejarias aí com 80% nunca teve lucro. É mesmo? É muita... Nunca teve dividendos. Mas Distribuição de lucros, entendeu? Entendi. Só Você fica tem, pagando sim. as contas ali. Só Aquele negócio que você tem um interesse pessoal, cara, você acaba confundindo, né? Pô, eu tô fazendo aquilo, é o sonho, É o o hobby, negócio. É o amor. E é um mercado difícil, cara. Você tem uma das maiores empresas brasileiras no mundo, é o seu concorrente. E aí que a gente tava falando assim, micro cervejaria, média, grande, as diferenças de custo muito grandes. demais. Só que na hora que chegou na gôndola lá, tá Ninguém um do quer lado do saber. outro, né? Tá Não, um do e é lado isso do que a gente outro. tava falando. Por isso o podcast também, cultura, conhecimento. Porque à medida que as pessoas, eu tento disseminar na minha família. Sim. Só que mesmo você tentando disseminar, você também deve tentar. Tem muita gente que tem resistência, mas é uma resistência quase que uma pedra consolidada, estrutural, inquebrável na cabeça, que cerveja é coisa simples para beber volume e tal. É difícil você mudar isso. Então, quando a pessoa começa a abrir a cabeça, os Estados Unidos viveu isso também, né? Hoje, o mercado de cerveja especial lá, acho que é 15%, 20%. Aqui ainda é 3%, há anos que é 2%, 3%, fica ali. 3 Três tá é chegando muito, agora, né? colocando as prêmios das grandes, né? Como especial, Como especial, entrando no meio. é. Mas assim, ainda é muito pouco. E as pessoas ainda têm essa barreira do preço, né? Que a questão tributária impacta diretamente. Muito. Totalmente. Né? Diretamente no preço. Todo mundo sabe que o imposto que você paga, a empresa está pagando, mas é você que paga. Vai do seu bolso para a cervejaria passa para o governo. E o cervejeiro não vai pagar imposto, Dentro da ele vai nossa repassar no lógica, preço. o fisco é um fornecedor como o outro, né? Exatamente. Dentro da loja, o Sócio, tributo né? Fornece sócio. Sócio, principal sócio. é um fornecedor sócio. No Brasil, o principal sócio que ganha de qualquer jeito é o governo. Por quê? Você pagando ou não pagando, você destacou, ele vai te cobrar. Você sonegou, ele vai te cobrar, ele vai vir, vai fiscalizar, você vai pagar. Que seja a força, que seja na mar, que seja com amor ou na dor, você vai pagar. Ou com uma anistia e tal. Me conta um pouquinho, aí você fez a fábrica, expandiu. Vocês migraram para o Simples, agora vocês já estão na fase de ir para o presumido. Isso. E entrar para o hatch. Como é que vocês estão? E essa questão das bebidas mistas e tal? Como é que vocês estão? Então, aí agora, tipo, nós já estamos estourando o valor do Simples estadual, então, o ano que vem nós já estamos fora de qualquer jeito. Então já tem que migrar. Eu tenho que migrar de qualquer jeito. Aí já estamos entrando com o pedido do hatch para ficar competitivo, para ter uma... Se não, tá morto também, se não tiver o hatch, não consegue. Você não consegue competir. Aí aquele negócio, ou cresce com o hatch, ou estagna e fica do mesmo tamanho, porque do jeito... E o hatch, hoje em dia, os estados foram obrigados, pela Lei Complementar 160 e Convênio 190, a dar transparência disso. Então, hoje tem os hatch setoriais. Então, você vai lá, você não tem... esse regime é só dessa empresa. Ninguém sabe. É um negócio... Entendeu? Não, esse é o hatch setorial, tá lá, você vai... Todo mundo que tá hábil a até pegar, vai lá simplificado, né? Tratamento tributário setorial, TTS, é. e o hatch simplificado e tal. Você pode aderir e ter uma competitividade. Então, nós acabamos de entrar com Você pedido. tem que aderir, né? Porque o seu concorrente Você aderiu. fica de Se fora. a gente não entrar, ou seja, Já tá ou continua do tamanho que tá, ou até reduz. É um processo de crescimento simples, aí você vai evoluindo. Lucro presumido, vai pro lucro real. Ou então nós vamos pro hatch e agora, graças a Deus, já entrando com pedido, ainda não foi deferido.
Mas estamos aguardando aí para o ano que vem já acelerar mais. Que legal. Aí a gente teve, aí em 2020, nós abrimos tipo a companhia Food Bebidas, que a gente viu a tendência no mercado de outras bebidas também. E cerveja, vamos falar aqui. Nós estamos virando dinossauro que bebe Sim. cerveja, né? Porque o povo jovem não bebe Ó, cerveja. jovem, aí hoje em Bebe dia... checkmate, essas bebidas mistas, gin, bebida sem álcool, ou isso sem tudo. glúten, sem carboidrato, desculpa, sem Ah, carboidrato, tô falando do glúten, tá vendo? Sem Viu como carboidrato. confunde? Confunde, velho, impressionante. Muita gente... Só aí que nós criamos aí em 2020 a CFB, que é a Companhia Food Bebida. Aí nós começamos com a Hard Seltzer, que é uma bebida que estava em ascensão. Água saborizada. Água saborizada. Com Só que álcoolzinho de cereais ali, não é isso? nós fizemos com álcool de cereais, tentamos com vodka, só que a nossa era muito raiz. Não tinha dulçor nenhum, era muito seco. E Não pegou. Não pegou. Aí morreu. E tentando É também. meio que um keep cooler, assim, nós somos velhos. Não. Assim. O Keep Cool é igual agora nós temos. Voltou lá. Nós temos agora Mileto. Nostalgia. Anos 80. Nós temos agora Mileto, que é um coquetel de vinho. Mileto. Que é 50% cerveja e 50% vinho tinto. E agora nós vamos lançar também a do mate, que é uma de Guaraná com mate. Diferente da concorrente que você falou. Ela é mais refrescante e vai mais pro lado energético. Que legal. Mas não contém cafeína, ela contém só o aroma do Guaraná e o extrato de Guaraná. Mas tem mercado pra todo mundo. Tem mercado pra mercado bebida pra todo energética, mercado pra ficar ligado, mercado pra ficar tranquilo, mercado pra leveza, pra Tem emagrecer, mercado pra fitness. Isso. Aí basta onde que você quer se posicionar. Porque É. aí vai não, quero me posicionar nesse segmento, nesse nicho igual. Falando, por exemplo, o Zé Felipe, meu amigo Isso. da Vals. O cara é um mega mestre do marketing. Hoje ele dá palestra, né? Hoje ele só dá palestra e vende negócios, né? Mas ele, cara, o cara começou com a Vals, é a cervejaria do pai dele, Bang Bang Burger, que era dessas comuns e tal, Isso. ali vender volume e tal. Pegaram, foram estudar cerveja, nem sei onde que ele estudou, como que ele estudou, começou a fazer uma cerveja boa, focou em qualidade, em marketing, foi lá, ganhou prêmio, acho que foi no WBA, não foi? Acho que até hoje a Vals é uma das mais premiadas do Brasil e tal. Mas na Vals é mais premiado. Aí ele começou No muito mundo, cedo, né? ganhou Mas- Double, ganhou É. não sei o que, ganhou uma porrada de prêmio. Virou uma cervejaria bacana e tem essa questão da comunicação com o público. A marca, eles mudaram a marca, ficou a marca mais bonita e tal, os rótulos e tal. Fizeram aquele Vals ateliê lá, maravilhoso, o design lá esqueci o nome do arquiteto lá, pá. Ficou maravilhoso e tal. Venderam. Capitalizou, e aí o processo de crescimento. Fez uma cervejaria lá nos Estados Unidos, Novo Brasil, e nova kombucha. Aí começou com kombucha, Carrep. Ninguém sabia o que era kombucha. Chá chinês gelado, né? É um chá que é probiótico e tal. Diga ao seu corpo que você o ama, aí tal, você toma, aí seu intestino vai funcionar, vai ficar saudável e agora tal. tem a low carb, né? Que é Aí a agora já kombucha. fez a logo, que é o kombucha com álcool e tal. Aí depois já tá fazendo a cervejeira, aí não sei o que e tal. Cara, um dia eu vou chamar o Zé aqui também. Mas assim, você vê que assim, tem mercado. E para inovação, qualidade e comunicação. Isso aí. Você fazer produto bem feito, com a comunicação visual bacana e de qualidade, E posicionamento, né? posicionamento. Não adianta você querer dar tiro para todo lado. Você não vai conseguir. Igual, da focar. Light nós temos uma persona desenhada, que é tipo assim, a pessoa que gosta de uma Do cliente. cerveja, um cliente que gosta de uma cerveja, só que que quer manter um pouco a forma. Não quer ser tem muita gente, não vou tomar hoje porque tem carboidrato, não sei o quê. Então, esse é o cliente ideal que a gente que tá focando no marketing da Light. Já o cliente da Furts é outro segmento. É a É pessoa... o cervejeiro. Quer Não, sabor, qualidade. É a pessoa que tá saindo da tradicional e Da indo pra Brahma, ripada. da Isso, Skol e tal, e que tal. a gente tem a escadinha. Isso. Esse é o cliente Furts. O cliente do chopp de vinho, do Amileto, Uhum. é a É pessoa, outro é o público. feminino, mais ou menos, público, 70%, Gosta mais docinha, 70% mais... público feminino masculino, 30% masculino, que não gosta de cerveja, Não gosta de amargor. que não gosta, geralmente não gostam de cerveja, querem uma coisa mais doce e tá na balada e tá. Cada um. Tem público pra tudo. A do mate, a pessoa que não gosta geralmente não gostam de cerveja. Esse público de RTD geralmente é porque não gosta de cerveja. E estão migrando O que é pra RTD? Ready to Drink. Ah,
Ready to drink. Essas bebidas em lata. De lá, toda bebida pronta, Tipo um gin tônica. Gin tônica, ready to drink. Entendi. Tem um monte de gente fazendo isso. Tem muito, entendeu? Me fala uma coisa, por que o nome First? First é meu sobrenome. Mas é o sobrenome mesmo? É. E o que significa? Furtz, o meu sobrenome não tem trema, é alemão. Meu nome é Paulo Marco Furtz Leite. O meu não tem trema. Furtz, com trema, significa príncipe. Meu príncipe, essa agora ferrou, velho. Por isso que eu príncipe porque o Lencastre, a Pilsen nossa, que é o Lencastre, é um príncipe. Por isso que vai toda a história medieval. Essa aqui é só que é do índio. Então, essa aí é a Laua, porque é aborígene da história da Mas Austrália. é o australiano, né? Seria o índio australiano, entendeu? Legal. Bacana. Então, cada rótulo nosso é da Acho era que a maioria medieval. das pessoas não sabe isso, que First é príncipe. E é um sobrenome alemão. Alemão. Entendi. Bacana. Só que eu não tenho cidadania alemã. Muito tempo atrás. Todo mundo pensa, tem muita gente que pensa que First é como se fosse um primeiro, né? De First, só que escrito errado, escrito em alemão, né? Isso. É de príncipe. Legal, cara. Por isso que a gente foi pra essa área meio medieval, entendeu? Todas têm uma história. Tem uma historinha. Ainda vai sair o storytelling de todos aí. Exato. Isso que eu acho, vai sair o storytelling. Mais bacana. Se a gente falando de empreendedorismo, começar a falar de empreendedorismo, assim... Você não fabrica só cerveja. Eu gosto muito dessas histórias, assim, do propósito, do modelo que você constrói, né? Acho que você está vendendo experiência e criando conexão, é o que eu falei. Isso aí, né? Então, na hora que o cara... Vou falar da tarinha aqui, porque depois nós vamos falar com o Thiago da tarinha aqui, que é gente boa demais. Você pega lá a cerveja, tem a história daquele rótulo. O rótulo é maravilhoso, você vai ler. Por que aquela cerveja? Essa aqui é a água, é a Sempre Viva. Que é uma cerveja dele maravilhosa. É uma florzinha do cerrado que só dá em tal lugar. E tem uma leveza, e tem não sei o quê. Papapá. Aí isso estimula. Você fala, nossa, que interessante. Nossa, que interessante essa cerveja. Tem uma polêmica um tempo atrás, porque aí tinha também umas empresas que inventavam a história, né? Não, aí dá polêmica. Mas aí é o seguinte, é a questão da confiança e da autenticidade. Se você não tem autenticidade, se você promete uma coisa, você fala uma coisa e não é verdade, cara, esquece. Tanto no escritório quanto na cerveja, pode esquecer. Aí o storytelling ainda vai sair, tipo assim, tá? Legal. Cara, eu adorei esse episódio. Se vocês quiserem fechar aí com uma mensagem final sobre tributação, cerveja, sobre reforma, sobre... Não, acho que te agradecer novamente aí o convite, né? Tô aberto aí outras oportunidades também, conte comigo. Acho que foi um papo bacana pra caramba, conhecer, né, mais da First aí. Vocês falam First mesmo? First. É. Em alemão é First. Ai, meu porque príncipe. O trema tem som de I. Mas é isso, agradecer. Acho que foi um bate-papo aqui super legal. Obrigado. Valeu. Também brigadão pela oportunidade aí de contar um pouquinho da nossa história aí. E precisando, você aí que quer abrir qualquer coisa, sempre conte com algum consultor de um escritório bom. De escritório bom, renomado, de resultado. Que tem experiência com o negócio cervejeiro. Isso aí. Né? E com o Paulinho, que é um cara gente boa. Precisando também. Qualquer coisa, estamos à disposição também. Vai falar assim, cara, esquece isso aqui. Isso aqui é viagem na maionese. Agora que vocês já tomou um café da manhã. Por que você tá fazendo isso? Por que você mesmo não faz? Eu falei, ele falou um trem, eu falei assim, você tem razão. Por que eu tô fazendo essa trabalheira toda? Muito bom. Isso é verdade. E nossos dados aí, redes sociais, vai estar tudo embaixo aí na legenda aí. Tem @TexandBeers, @First, @Lacerda Diniz e Sena, vai estar tudo aí pra... Legal. Quem Beleza, obrigadão, pessoal. Valeu, até mais. Obrigado.